Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast, você sabe, Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Microbiota e disbiose. Queda de cabelo, unhas fracas, dor de cabeça, cansaço e até candidíase de repetição. Tudo isso pode ter relação com a saúde do seu intestino. Porque assim como só existe a luz porque existe sombra e vice-versa, só existe sombra porque existe a luz, existe sábado porque também existe a segunda-feira, existe também no nosso intestino um fluxo de equilíbrio entre o bem e o mal em forma de bactérias. O desequilíbrio dessa microbiota pode causar uma lista imensa de problemas, como a gente falou aqui na abertura desse episódio. E que muitas vezes esses problemas vão ser confundidos com outros diagnósticos, com outros sintomas, causando uma relação que causa muito problema e muito mal-estar para quem tem tudo isso aí de desregulagem na microbiota. Para falar sobre tudo isso conosco, para dar boas notícias, ou quem sabe notícias de alerta, quem está aqui conosco é o Dr. Rafael Machado, que é médico, nutrólogo, conversa conosco direto de Belo Horizonte. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite. Tudo jóia aqui em BH. Ah, maravilha. Doutor, esse equilíbrio aí, quando ele não acontece de forma satisfatória, a lista de problemas fica muito grande e fica muito difícil chegar numa solução, né? Assim, o nosso corpo, ele é muito dinâmico, né? E nós não somos seres estéreis. Pelo contrário, existem inúmeros outros micro-organismos que convivem com a gente. A gente fala principalmente de bactéria, mas existem também vírus e fungos. E essa nossa relação com esses micro-organismos, ela é muito importante para a nossa saúde ou também para o aparecimento de doenças. E tem muita coisa que influencia aí nesse equilíbrio, sejam para o bem e seja para o mal. Agora, quando a gente fala de problemas que normalmente a gente não vai relacionar com o intestino, normalmente a gente não vai relacionar não exatamente com a alimentação, como eu disse na abertura, unha fraca, dor de cabeça, cansaço, candidíase de repetição, quem sofre com isso vai procurar ajuda em diferentes clínicas médicas, né, doutor? Exatamente. E, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que os problemas são resolvidos apenas com remédios, quando muitas das vezes a chave para conseguir resolver aquele problema está na mudança de hábito. E, principalmente, a gente fala muito da alimentação, mas hoje a gente sabe que a nossa microbiota, esses micro-organismos que vivem na gente, eles são suscetíveis também ao estresse, à noite mal dormida, ao sedentarismo. Então, muitas das vezes, você falou aí de candidíase de repetição, que é um quadro relativamente comum, ela pode ser causada, por exemplo, do estresse. A mulher, quando passa por períodos de estresse, períodos prolongados de estresse, isso pode gerar uma disbiose, que é uma alteração desses micro-organismos que vivem na pessoa, e essa disbiose levar a um quadro de candidíase de repetição, doenças dermatológicas. Doutor, a gente também pode relacionar a dificuldade de emagrecer com essa disbiose? Sim, tem muito estudo mostrando a relação de diversas doenças com a alteração desses micro-organismos, dessa disbiose intestinal. Então, tem estudos que mostram, sim, que pessoas acima do peso, pessoas com excesso do peso têm uma alteração nessa microbiota. Então, o excesso de peso, ele acaba causando essa alteração, e aí vira uma bola de neve, porque esse intestino, com essa disbiose intestinal, ele também vai favorecer com que esse paciente continue acima do peso, tenha dificuldade para perder peso. Entre as várias interações que esses micro-organismos têm com o nosso corpo, está também a liberação de alguns hormônios, a leptina, que é o hormônio da saciedade, a grelina, que é o hormônio da fome. Então, muitas das vezes, o paciente com essa disbiose, com alteração dessa microbiota intestinal, eles são menos suscetíveis à leptina, que é o hormônio da saciedade, e tem uma maior sensibilidade à grelina, que é o hormônio da fome.
Então são pacientes que têm mais fome e uma dificuldade maior de ficar saciado após a alimentação. E também é importante a gente falar que esse aumento de alimentos ultraprocessados, com muito açúcar, com muito carboidrato, isso aí vai fazer uma bagunça nessa microbiota, né, doutor? Exatamente. E sobre dieta a gente entra, é um assunto às vezes um pouco polêmico, e o que eu falo é o seguinte: eu não sei qual que é a melhor dieta para você, mas eu sei qual que é a pior, que é exatamente essa alimentação rica em ultraprocessado, em açúcar, farinha, óleo vegetal, embutido. Essa é a pior alimentação que a gente pode ter. A melhor alimentação vai depender muito de cada um. Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose, por exemplo, não vai poder tomar leite. Se a pessoa não tem intolerância à lactose, o leite pode estar aí na alimentação dela, por exemplo. Então, essa alimentação ocidental, como a gente diz, essa rica em açúcar, em farinha, eu brinco que é a alimentação de padaria e lanchonete, é uma alimentação que, primeiro, ela é hipercalórica, então aumenta o risco de excesso de peso, de obesidade por conta dessas calorias, mas também por conta de todas essas alterações que ela vai causar na nossa microbiota intestinal. Por outro lado, também a gente tem na internet um apelo muito grande, né, na vida social de produtos, alimentos que vão fazer esse equilíbrio da nossa microbiota. O que há de fato nisso? Como é que a gente pode realmente equilibrar isso? Não, isso aqui vai ser bom para equilibrar a sua microbiota, sua flora intestinal. Na verdade, como é que a gente sabe que está tudo em paz lá dentro? Quando fica tudo harmônico? Normalmente, assim, quando tem uma alteração mais grosseira, os sintomas são mais fáceis da pessoa sentir. Muitas vezes tem dor abdominal, tem distensão, excesso de gases, o empazinamento, né, aquela sensação de barriga cheia. E para a gente melhorar esse quadro, assim, igual a gente falou, existem os alimentos probióticos, são os alimentos ricos em bactérias, como os fermentados, né? Então são alimentos ricos em bactérias que são boas para o nosso intestino, e os chamados prebióticos. Os prebióticos seriam como se fosse um tira-gosto ali, que as bactérias do nosso intestino gostam de consumir, e isso favorece com que as bactérias boas tenham prevalência em relação às bactérias ruins no nosso organismo. E é legal falar das fibras. Por que a gente fala tanto de fibra? Normalmente fala que é para dar volume para as fezes e tudo mais. Só que a fibra tem um outro papel muito importante, por exemplo, que é a formação do que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta. É um tipo de gordura que e essa formação é feita por bactérias do nosso intestino. Então as bactérias pegam essas fibras, vão produzir esse ácido graxo de cadeia curta, e as células do nosso cólon, lá do nosso intestino, utilizam esse ácido graxo de cadeia curta como fonte de energia. Então é uma relação de troca aí. Então, quando a gente ingere bons alimentos, a gente fornece esses prebióticos para as bactérias, essas bactérias pegam as fibras, através dessas fibras elas formam outras substâncias que vão ser benéficas para a gente. Agora, doutor, como é que a gente... Vamos dar nome aí a esses tiragostos que você disse, mineiramente, mineiro gosta de um tiragosto, né? O tiragosto lá para as nossas bactérias do bem, os fermentados. Outro dia durante a pandemia, nós fizemos uma live bacana, mas fiz também com o Dr. Pedro Chestatsky, explicando como é que a gente faz aqueles fermentos, como é que a gente coloca cenoura, coloca beterraba para fermentar e virar também coisas bem gostosas para o nosso intestino fazer bem, né? Então, essa já é uma dica, né? Essas fermentações são boas, Sim, né? Sim, as fermentações são boas. Tem o pessoal que gosta aí, o chucrute, é um tipo de alimento fermentado. Os orientais usam a soja fermentada, que é o miso, que é um alimento extremamente nutritivo. Mas já que você falou assim, nós como mineiros, os fermentados do leite também. Bom, doutor, mas o leite, o iogurte, para quem tem problemas também ali de absorção, né, dos derivados do leite, vira também um grande problema lá no intestino, né? Sim, eu citei o caso do leite, mas existem outros fermentados. A gente tem o kefir, né, que é um fermentado que pode ser feito do leite ou simplesmente da água com açúcar, kombucha. Existem pessoas fazendo kefir com o leite de coco. Então, as opções são variadas e de acordo com a demanda de cada um, a gente pode
pode obter, né, essas fontes diferentes aí de probióticos. Quais são os sinais que a gente está com a microbiota equilibrada, que é o contrário da disbiose? Quais são os sinais que o corpo dá? É um cocô saudável? A gente já falou aqui várias vezes, gravamos com o professor Murilo Pereira, a importância da gente olhar para o cocô. É fantástico, né? Esse é o principal sinal, doutor? Fezes saudáveis? Sim, as fezes saudáveis, né? O ideal é que ao limpar depois de defecar, que o papel higiênico não saia muito sujo de fezes. Então, na verdade, existem muito mais sinais que essa microbiota ela não está saudável do que sinais que ela está saudável. Porque quando está bom, a gente não sente nada. Sim, sim. E quando está ruim, aí tem uma lista imensa, Aí né? tem uma lista imensa de sintomas intestinais, que muitas das vezes esses são mais fáceis da gente perceber. Diarreia ou constipação, dor abdominal, gases, mau hálito. Mas pode ser também sintomas que não são intestinais, como a gente falou aí, candidíase, problemas de pele, problemas respiratórios, que podem ser causados também por essa alteração na nossa microbiota intestinal. A H. pylori tem alguma relação com isso tudo? Isso. A H. pylori, se a gente for ver, assim, para quem não sabe, a H. pylori é uma bactéria que ela pode colonizar o estômago e predispõe ao aparecimento de gastrite. Então, a H. pylori seria uma disbiose no nosso estômago, né? Porque o ideal é que essa bactéria não estivesse ali. E existem uma série de fatores que podem causar o aparecimento desse H. pylori. A má alimentação é uma delas, mas a gente precisa falar também dos medicamentos, né, que alteram o pH do nosso estômago. Então a gente vê aí os prazóis, leite de magnésio, o pessoal usa muito isso daí como forma de tratar dor de estômago, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque o uso prolongado desses medicamentos pode favorecer, por exemplo, o aparecimento da H. pylori no estômago, favorecendo o desenvolvimento de gastrite. Isso é igual alguns remédios para dor de cabeça, que na verdade acabam sendo mantenedores da própria dor de cabeça, né? O remédio, assim, a gente é um assunto que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não sair dos extremos. Tem gente que acha que tudo se resolve com remédio, e tem outras pessoas que acham que remédio só traz problema, e não é bem assim. Utilizado de forma correta, com indicação correta, o benefício vai ser muito maior do que o potencial malefício. Então, remédio para dor de estômago é assim, tem pessoas que acham que, tô com dor de estômago, vou tomar o omeprazol, quando muitas das vezes não é essa a indicação do omeprazol, né? E a pessoa começa a tomar omeprazol, vai se acostumando, e esse remédio traz um monte de problema. Um outro remédio que a gente precisa falar quando a gente fala de microbiota intestinal são os antibióticos. Os antibióticos, assim, salvam vidas. São fundamentais no tratamento de diversas doenças. Só que o antibiótico, ele mata a bactéria ruim, mas mata a bactéria boa também. Então, pessoas que usam antibiótico com muita frequência têm uma alteração da sua microbiota, favorecendo, e isso favorece o aparecimento de diversas outras doenças. Foi uma grande conquista do meio acadêmico, médico, científico, enfim, quando finalmente se conseguiu que a gente hoje só compre antibiótico com receita, porque não existia receita, não existia a obrigatoriedade da receita para o antibiótico. Isso fez com que a gente acabasse criando superbactérias, né, doutor, mais resistentes, né? Exatamente. Primeiro porque as pessoas utilizavam antibióticos quando não tinha necessidade, e também utilizavam de forma errada. Então, o tratamento que era para durar 7 dias, com 2 a 3 dias a pessoa acabava suspendendo o uso desse antibiótico, não tinha curado a sua doença, a sua infecção, as bactérias ainda estavam ali, e essas bactérias com o tempo acabam desenvolvendo resistência a esses antimicrobianos, a esses antibióticos, dificultando cada vez mais o tratamento. Então a gente vê muito isso. Hoje em dia, pessoas com infecção urinária que é difícil de tratar porque os antibióticos comumente encontrados em farmácia, a bactéria dessa pessoa já é resistente a todos esses. Pode ser infecção urinária, sinusite, pneumonia. Então, hoje em dia a gente tem esse problema dessas bactérias resistentes por conta do uso descontrolado de antibióticos. E quando a gente fala de problemas crônicos ligados à saúde intestinal, ao trato intestinal, cada vez faz mais sentido falar sobre algo que até pouco tempo atrás parecia tão absurdo, que é o chamado transplante de fezes, né, doutor? Você tira toda uma microbiota saudável
de alguém que tem todos os bons hábitos e transporta para ela colonizar e habitar um outro organismo que não é tão saudável assim. Faz sentido, Exatamente. Né? E se eu não me engano, essa semana saiu uma reportagem que no Brasil vai ser liberado o transplante de fezes com mais frequência. Ainda é muito voltado pro meio acadêmico, ali pro meio de pesquisas e tudo mais. E faz todo sentido, assim. Eu brinco que quando a gente repõe o né, faz o uso de probióticos, é como se a gente estivesse jogando sementinhas no jardim. O transplante de fezes é como se você fosse num jardim florido, tirasse uma parte desse jardim e plantasse no seu jardim ali que tá seco, que tá sem muita vegetação. Então, é um procedimento que vem prometendo melhoras em diversas doenças. Existe uma infecção intestinal pelo Clostridium, que é uma infecção muito grave e que tem alguns estudos mostrando que o transplante de fezes pode ser um bom caminho aí no tratamento. Interessante, porque por enquanto ainda não existe um debate mais amplo sobre essa questão, né? Ainda é um procedimento ainda, como eu falei, muito no meio acadêmico, no meio de pesquisas, né? Então, acho que com o tempo a gente vai ter um maior acesso a ele e também um melhoramento desse procedimento e as pessoas entendendo cada vez mais que nós não somos seres estéreis. Então, assim, a presença não só de bactérias, de vírus, de fungos, eles são fundamentais para a nossa saúde como um todo. Não só a nossa saúde intestinal, mas saúde mental. Hoje em dia a gente sabe da relação de ansiedade com o nosso intestino, doenças cardiovasculares, doenças de pele, tudo isso dependendo de uma boa flora intestinal. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso a gente perceber que não existe lado de dentro, lado de fora, não existe saúde mental, saúde física, e a valorização que o aparelho digestivo, o aparelho digestório tem tomado é também muito proporcional ao que o sono também está suscitando de estudo, de pesquisa. Não dá para você ter um dia feliz, uma vida feliz, se você não consegue dormir, né, doutor? Nem o intestino feliz, se você não consegue descansar, dar uma pausa, né? Exatamente. Assim, a gente teve esse primeiro momento em que a gente viu que saúde não é sinônimo de saúde física apenas, né? Hoje a gente tem saúde com bem-estar físico, social e mental. E agora, na saúde, a gente vê que o nosso organismo ele não está loteado. O coração para um lado, o cérebro para o outro, o intestino para o outro. Não. Está todo interligado e muitas das vezes uma melhora do intestino, você consegue melhorar um problema de pele, um problema respiratório. Como você falou, uma boa noite de sono. Quando você começa a dormir melhor, você tende a melhorar a sua pressão, controle da glicose. Então, na verdade, está tudo interligado. Muito bem. Então é isso. A gente entendeu nesse episódio que essa disbiose, ela tem muitos sinais. Ela manda sinais para o corpo. Só falta a gente entender quais eles são, né? Mas acho que o principal é essa questão do fluxo do nosso cocô ali, o padrão intestinal, né? Acho que seria esse o primeiro sinal importante, doutor, de que algo está errado, porque aí a gente vai puxar uma cordinha e vai ver que tem relação com a candidíase de repetição, dor de cabeça, unhas fracas, queda de cabelo, cansaço e por aí vai. Exatamente. A primeira alteração vai ser essa alteração no cocô, né? Mas que também não vai se limitar a isso. A disbiose intestinal pode trazer uma série de outros problemas, alguns incômodos, mas não tão graves, mas pode gerar, por exemplo, carências nutricionais, dificuldade de absorver alguns nutrientes, que podem trazer problemas aí que são bem incômodos, né? A pessoa fica com muita fraqueza, unha fraca, cabelo fraco, dor de cabeça. Quem sofre de enxaqueca sabe o tanto que a dor de cabeça pode ser limitante, e isso daí pode ser, uma das causas pode ser alteração da sua microbiota intestinal. Impressionante. A pessoa pode correr aí para 5, 6, 7 médicos diferentes, rodando atrás de um diagnóstico que está todo dia sendo escancarado para essa pessoa, né? Só citar mais uma vez o professor Murilo Pereira, nosso querido, que ele fala, pô, quem tem um cachorrinho em casa, eu adoro esse exemplo, o cachorrinho faz cocô mole ali, todo mundo, gente, o que esse cachorro comeu? Vamos consertar isso aí, não dá, poxa vida. A casa inteira se mobiliza para ver o que o cachorrinho comeu. Quando, na verdade, a gente passa anos e anos e anos com tudo desregulado, sem se preocupar com algo tão importante que é a nossa produção diária de vida e de sinais de como está o nosso organismo, né, doutor? Exatamente, a gente tem essa questão do nojo, né? Muitas das vezes tem nojo, a pessoa nem olha direito, tudo mais, mas como a gente falou, a alteração das fezes pode ser o primeiro sinal de que sua saúde está com um problema.
Doutor Rafael Machado, muito obrigado pela sua participação aqui, sua generosidade. Te sigo aí nas redes sociais. Me fala aí o seu Instagram, qual é para as pessoas que estão ouvindo a gente te acompanharem também? Como é que a gente te acha? Rafael Machado. Rafael Machado tem dicas maravilhosas sobre nutrição, sobre qualidade de vida, emagrecimento, enfim, é algo que faz com que a gente se sinta estimulado a ser protagonista da nossa grande mudança. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E só para fechar aqui, a gente fez uma live logo no início da pandemia, né, em 2020, e eu lembro que a gente fechou aquela live e eu te falei uma coisa que eu vou lembrar isso agora, que voltaríamos mais forte. E estamos de volta. Muito bem, ele está falando do Cruzeiro Esporte Clube. Estamos aí, o Cabuloso voltou. Valeu, doutor, muito abraço, obrigado. Fernando. Abração, até mais, tchau.